crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje é a nossa aula número 15. Olha quantas a gente já passou junto, hein? Eu sou a professora Thaíse e aí na tela vocês vão ver os materiais que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Então, olhem lá. O caderno ou as folhas que nós estamos acostumados a fazer as nossas anotações, lápis de escrever e borracha e algum material para colorir, que pode ser lápis de cor, canetinha ou giz de cera. E só isso que a gente vai usar hoje. Então, um tempinho rapidinho para vocês organizarem e eu já volto. E aí, tudo separadinho? Então, para a gente começar a nossa aula, vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula, que foi sobre as medidas de tempo. Lembram a medida de tempo? Então, a gente ouviu a história Uma Lagarta Muito Comilona, que foi uma história bem bacana, e a gente viu que cada dia a lagarta ia comendo uma coisa a mais. Num dia ela comeu uma coisa, duas coisas, três coisas e assim por diante, né? Aí vocês viram também o que era o calendário, os dias da semana, o mês, o ano e tudo isso, né? Lembraram aí? E o que será que vem na aula de hoje? Então, vou contar para vocês. Hoje, a gente tem um convidado especial para nossa aula. Sabiam? Ele não vai vir aqui presente, vai ficar aí virtual, né? Porque a gente tem que respeitar o nosso distanciamento, isolamento, certo? Mas vocês vão tentar adivinhar quem é o nosso convidado hoje. Então, quem será? Tem algumas dicas aí na tela, vamos ver? Ele gosta de aventuras. Pensem aí, quem será que gosta de aventuras? Pensem num personagem, alguém que goste muito de aventura. Palpitaram aí na cabecinha de vocês? Tem mais dica. Ele usa chapéu. E aí? Quem será que gosta de aventuras e também usa um chapéu? Vão palpitando. Esse convidado também está sempre à procura de tesouros. Tesouro. Quem aí que procura tesouro? Pensem aí. Vai palpitando. Pergunta aí para quem está aí perto de vocês o que vocês acham. Quem será que é esse convidado? E também, comumente nas histórias, tem um olho de vidro. Quem será? Vocês palpitaram? Então, eu tenho uma coisa aqui guardada que o nosso convidado mandou. Olha só para ver se vocês adivinham. Ele mandou o chapéu que ele usa. E aí? Já sabem quem é esse personagem, esse nosso convidado? Muito bem. É o Senhor Pirata. Olha lá. Olha lá o que ele disse para vocês. Vou até pôr aqui para ver se dá sorte na nossa caçada ao tesouro. Ele disse assim, ó. Estou procurando um tesouro. Vocês querem me ajudar? E aí? Quem quer procurar o tesouro? Quem quer caçar um tesouro aí junto com o Senhor Pirata? Eu vou nessa aventura. Quem vem comigo? Então, vamos lá? Então, antes de sair para procurar o tesouro, nós precisamos do quê? De um mapa para saber onde é que esse tesouro está escondido. Em qual das imagens abaixo, olhem aí na tela, está um mapa? Onde é que tem um mapa representado? Será que é a primeira imagem? Será que é a segunda ou a última? O que vocês acham? Aponta o dedinho aí.
Então, vamos ver. A primeira imagem é a imagem de um jornal. O jornal, ele traz notícias, traz informações, traz o que está acontecendo, né, nas cidades e ao redor do mundo. Então, será que a gente consegue achar um tesouro com jornal? Não, né? E essa última imagem, ela é familiar da nossa última aula. Quem que lembra? Isso, é um calendário. Será que a gente consegue achar um mapa, um tesouro com um calendário? Não consegue. E qual é a imagem que representa um mapa, então? Isso mesmo, essa imagem aqui do meio. Olha lá, tem até um xizinho mostrando onde é que tem o baú do tesouro. E aí, vamos embarcar nessa aventura? Vamos procurar o tesouro? Então, vamos lá. Para chegar até a Ilha do Tesouro, nós iremos embarcar em um grandioso navio. Olha lá o que o senhor pirata falou, que a gente vai embarcar num grandioso navio. E qual será que é esse navio do senhor pirata? Será que é esse primeiro aqui ou será que é o segundo? Qual é um grandioso navio? Qual que é um navio grande? Apontem aí na tela. Será que vocês acertaram? Isso mesmo, esse é um navio grande e o outro é um navio pequeno. Então, a gente vai embarcar no grandioso navio, certo? Então, agora, já que a gente viu um navio grande e um navio pequeno, vamos comparar alguns tamanhos para a gente ver como é que funciona isso melhor? Então, olhem só. Vocês vão apontar para os objetos que são grandes. A gente vai pôr duas imagens aí na tela para vocês. Então, olhem lá. É um talher, uma colher. Então, tem uma de um tamanho e outra de outro tamanho. Qual é a colher grande? Tem uma grande e uma pequena. Qual é a grande? Aponta aí na tela. Vamos ver quem acertou. Isso mesmo. A grande é essa desse lado aqui. A outra, ela é pequena, ela é menor, né? Mais uma comparação aí. Nós temos dois carrinhos. Nós temos um carrinho amarelo e um carrinho verde. Qual é o carrinho grande? Apontem aí, vamos ver. Muito bem. O carrinho grande é o verde e o menor, né, o carrinho pequeno, é o amarelo. Então, quem apontou para o verde, ó, acertou. E nós temos mais uma comparação. Nós temos aí uma camiseta, né, uma blusa verde e uma rosa. Apontem aí na tela qual é a blusa, qual é a camiseta que é grande. Apontaram? A rosa é grande e a pequena é a verde. Muito bem. Então, agora a gente já embarcou no grandioso navio, um navio bem grandão. Vamos ver o que mais que vem nessa aventura. Olha lá o que o senhor pirata está dizendo. Antes de entrar na mata, vou subir na árvore mais alta para observar qual é o melhor caminho até o tesouro. Em qual das árvores o senhor pirata subiu? Então, ele chegou lá com o navio. Normalmente, as histórias de pirata, elas acontecem numa praia, né? Numa ilha. Então, ele chegou lá com o navio e ele precisava olhar aquela ilha, ver como é que ele ia chegar no navio. Então, ele precisava estar bem alto. Então, ele subiu na árvore mais alta. As duas árvores que nós temos aqui, elas têm tamanhos, alturas diferentes. Uma é mais alta, a outra é um pouquinho mais baixa. Qual foi a árvore que o senhor pirata subiu? Aponte aí na árvore mais alta. Apontaram? Então, vamos ver. Isso, a árvore mais alta é essa que a flechinha está apontando. A outra é um pouquinho mais baixa. Então, se ele subisse na outra, ele não ia conseguir uma visão muito boa. Por isso, ele subiu na que era mais alta. Sobe aí na pontinha do pé, fica bem altão. E isso é ser mais alto, né? Então, olha só. A árvore que o senhor pirata subiu era bem alta. E a outra era baixa. O que será que é mais baixo do que você? Mais baixo do que você. A gente vai mostrar algumas coisas aí na tela e aí vocês observem junto, tá bom? Então, aí tem uma porta. Será que a porta é mais baixa do que você ou é mais alta? Se tiver uma porta aí perto, uma porta do quarto, a porta da cozinha, a porta do banheiro, encosta aí na porta. Põe a mão aí na cabeça, dá uma olhadinha. Será que a porta é mais baixa ou mais alta? Se vocês olharam para cima, provavelmente a porta é mais alta. A porta tem que ser mais alta do que a gente, senão a gente ia ter que abaixar para entrar no banheiro, no quarto ou na casa, né? Então, a porta, ela é mais alta, não é mais baixa do que a gente, não. Vamos ver outro objeto. O que é?
É uma mesa, ali parece até a carteira da escola, né? Uma mesa. Então pensem aí, será que a mesa é mais alta ou mais baixa do que vocês? O que vocês me dizem? Fica aí se tiver uma mesa aí perto, onde vocês fazem ou as atividades, ou onde vocês fazem as refeições. Fica aí do lado da mesa. Eu tenho uma mesa aqui, ó. Será que a mesa é mais alta ou é mais baixa? A mesa é mais baixa do que a gente. Até porque já pensou se ela fosse alta, como é que a gente ia escrever lá em cima? Como é que a gente ia comer, cortar as coisas lá em cima? Não ia dar, né? Então, a mesa, ela é mais baixa do que a gente. E o que apareceu aí agora? A geladeira. Existem algumas geladeiras que são bem pequenininhas, mas vamos pensar nessa que é a mais comum da gente ter em casa. Então, se a geladeira estiver perto, vai perto da geladeira. Se ela estiver longe, você pode ver depois. Mas tentem lembrar. Será que a geladeira, ela é mais baixa ou ela é mais alta do que vocês? E aí? Eu sei que tem criança que já alcança abrir a geladeira. Tem que esticar o braço, tem que ficar na pontinha do pé para abrir a geladeira. E aí? Isso significa que a geladeira é o quê? Mais alta do que a gente, né? E tem mais uma coisa aí na tela, olhem lá. O que é um gatinho? Quem tem gato em casa? Tem gente que não tem gato, tem gente que tem cachorro, né? Tem gente que tem peixinho, tem passarinho, mas a gente vai pensar no gatinho. Pensem no gatinho. Será que o gato, ele é mais alto ou é mais baixo do que vocês? Pensem aí. Para olhar o gato, para fazer carinho no gato, quando ele tá no chão, o que a gente tem que fazer? Agachar ou olhar para baixo. Isso significa que o gato, ele é o quê? Mais baixo do que a gente, mais baixo do que vocês, certo? Então, agora nós vamos fazer a nossa primeira atividade do dia. Então, abram lá o caderno ou peguem as folhas que vocês estão fazendo as anotações. Olhem lá. Já sabem o que vai lá em cima no cantinho na primeira linha, né? A data. Como é que a gente escreve data? Olha lá na tela. Muito bem, são 4 letrinhas. Então, para a gente fazer o da, a gente usa o D e o A. E para a gente fazer tá, é o T e o A. E aí, a gente coloca 2 pontinhos. E vocês já sabem, né? Depois vocês pedem ajuda para alguém aí perto de vocês, um adulto, para colocar a data que vocês estão assistindo essa aula, tá bom? E embaixo o número 1. Então, coloquem lá. Número 1. Então, eu vou falar qual é a primeira atividade e daí eu dou um tempinho para vocês colocarem a data e já fazer a primeira atividade, tá bom? Então, a nossa atividade número 1 vai ser para desenhar algo que é mais baixo do que você. Então, a gente já deu alguns exemplos, vocês podem usar o exemplo que eu acabei de dar ali para vocês. E aqui tem uma flechinha, ó, a nossa altura. Então, põe aí a mão na cabeça, ó. A nossa altura e o que é mais baixo é o que é da nossa altura até o chão. Não pode ser mais alto do que a gente, tem que ser mais baixo, tem que ter essa altura aqui, ó, menor, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês colocarem a data e desenharem alguma coisa que é mais baixa do que vocês. E eu já volto.
E aí, desenharam alguma coisa que é mais baixa do que vocês? Olha só, eu desenhei um gatinho também. Olha só, o gato, né, um pet, um animalzinho, ele é mais baixo do que eu. E aí na tela tem aqueles exemplos que a gente tinha conversado. Então, tem ali uma mesa e também um gatinho. Ai, prof, mas eu desenhei o meu cachorro. Ah, eu desenhei uma cadeira. Tudo bem, não tem problema. A cama, tem muitas outras coisas e objetos que são mais baixos do que você. Então, se você desenhou um desses, não tem problema, tá bom? É que não ia caber aí na tela aqui, né? Tudo que é mais baixo, que tem muitas opções, certo? Então, vamos continuar a nossa aventura. O que será que vem pela frente aí com o Senhor Pirata? Vamos ver. Olha lá o que ele vai dizer. Para continuar nossa caminhada, teremos que atravessar uma dessas pontes. Acho melhor ir pela mais larga. Então, na ilha é cheio de aventuras. E daí o Senhor Pirata se deparou com essas duas pontes para atravessar. Essa e essa. Uma parece bem mais perigosa, bem mais difícil, vocês não acham? E aí, então, ele pensou, acho melhor ir pela mais larga, porque ser mais fácil de atravessar. Qual dessas pontes aqui vocês acham que é a mais larga? Será que é essa ou será que é essa? O que será que é largo? Vocês já tinham ouvido essa palavra? Largo? Então, vamos imaginar aqui, ó. Se você tivesse que abrir uma dessas portas, como é que você escolheria? Eu falaria a porta 1 ou a porta 2, certo? Abre a porta 1, prof. Não, abre a porta 2. Não seria fácil, porque está com os algarismos aqui. Mas, e se as portas não fossem numeradas? Por exemplo, olha lá. Como é que eu ia dizer? A porta do lado de cá, mas de cá de quem? Será que o seu de cá, o meu de cá? Como é que a gente ia fazer para abrir? A porta que tem vidro azul. Mas as duas portas estão com vidro azul. A porta que é marrom. Mas as duas portas também são marrons. E aí? Elas têm uma diferença. Olha só. É na largura delas, estão vendo? Então, a gente fala que uma é mais larga e a outra é mais estreita. Então, essa porta é a mais larga, porque ela tem a largura maior. E a outra porta que tem a largura ali um pouquinho menor, a gente fala que é mais estreita. E agora, outra atividade. Então, nós vamos para a atividade número 2. Vamos ver o que é a atividade número 2. Vamos desenhar um caminho largo e um caminho estreito. Como será que é isso? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês, vou mostrar aí na tela e daí eu dou um tempinho para vocês fazerem. Então, aí de verde, nós temos um caminho que é largo. E depois de vermelho, um caminho que é estreito. Se não tiver a cor colorida, não tem problema, pode fazer de uma cor só. O importante é fazer um caminho largo, faz aí junto comigo, ó. Largo e um estreito, tá bom? Então, um tempinho para vocês e eu vou fazer aqui, vocês fazem aí.
E aí, fizeram os dois caminhos? Então, façam aí junto comigo para a gente não esquecer. Então, o caminho verde, ou o primeiro caminho que tem aqui, é o caminho bem largo. E o outro caminho que está em vermelho é o caminho mais estreito. Vocês fizeram os dois? Não pode esquecer, tá bom? O meu também está aqui registradinho. Então, agora que a gente já sabe o que é largo e o que é estreito, vamos lá escolher a ponte? Olha só. Você já sabe, né? Então, qual é a ponte mais larga? Apontem aí na tela, que é a ponte pela qual a gente vai passar nessa aventura. Será que é essa? Olha a largura dessa daqui. Olha a largura dessa. Qual que é a ponte mais larga? É essa, né? Então, nós vamos agora atravessar pela ponte e seguir a aventura, certo? Então, vamos lá. O que será que vem pela frente? Chegou a hora de passar pelo rio. Já que estou com sede, vou aproveitar para encher a minha garrafinha, que está vazia. Então, como está muito calor, né? Lá na ilha é calor, o senhor pirata, que não é bobo nem nada, levou a garrafinha de água, mas ele já tinha esvaziado de tanto calor, tanta sede que ele estava. E ele resolveu encher a garrafinha. Então, a garrafinha estava vazia e ele encheu no rio. Como ficou a garrafinha do senhor pirata depois que ele encheu? Será que ficou assim ou será que ficou assim? Olhem aí na tela e apontem como ficou a garrafinha do senhor pirata depois que ele colocou água, depois que ele encheu. Como é que ficou a garrafinha cheia? Isso mesmo. Então, essa garrafinha está cheia e a outra garrafinha a gente fala que está vazia. Então, repitam aí comigo. Cheia e a outra está vazia. Então, agora é a nossa próxima atividade, atividade número 3. Então, coloquem lá o número 3. A terceira atividade diz assim: escreva como estava a garrafinha do senhor pirata antes dele enchê-la com água. Então, ele encheu com água. Antes de encher, a garrafinha estava vazia. Então, eu vou colocar essa palavrinha aí para vocês escreverem. Olha só. Vazia. Aí, essa palavrinha grande que tá aqui, está escrito vazia. Assim que estava a garrafinha antes dele colocar água. E aí, tem mais uma coisinha para fazer. Quantas letras tem essa palavra? Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão escrever essa palavrinha, vão contar quantas letras tem e vão colocar o número aqui, certo? Eu já volto para a gente conferir.
aí, escreveram que a garrafinha do Senhor Pirata estava vazia e contaram as letras? Olha só, eu fiz aqui, ó. Eu escrevi vazia e contei quantas letras. E cheguei nesse número aqui. Vamos ver se vocês chegaram também? Então, vamos contar juntos? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês contaram 5 letras também? Olha o número que representa essa quantidade. Esse é o número 5, que representa que tem 5 letras nessa palavra. Vocês acertaram? Se não acertaram, apaga e arruma para não ficar errado aí no caderno, tá bom? E agora, tem mais aventura pela frente, vamos ver. Olha o que o Senhor Pirata disse. Estou ouvindo passos de um animal muito pesado. Qual será esse animal? É um animal muito pesado. Se você tá em pé, pensa em um animal bem pesado, ó. Que ele pisa e faz um barulhão, ó. Pam, pam. Aqui o meu passo não vai fazer barulho, mas o de vocês eu espero que esteja fazendo aí. Qual animal será que quando anda faz um barulhão de tão pesado que é? Será que é o elefante? Ou será que é o lobo? Qual animal que é tão pesado que quando anda faz um barulhão que o Senhor Pirata ouviu de longe? Qual será? Apostaram aí? O elefante ou o lobo? Aponta aí na tela. É o elefante. O elefante é um animal que a gente conhece que é muito grande, né? Que é muito pesado. E como que a gente sabe se é pesado ou não? Para saber se alguma coisa é muito leve ou muito pesada, nós usamos a balança. Nós vamos falar mais sobre esse assunto em outras aulas, mas eu vou dar só uma amostrinha para vocês. Aqui a gente tem imagens, aí na tela vocês estão vendo também, de 3 balanças diferentes. Então tem a primeira que é digital, muitas pessoas têm em casa, às vezes tem lá no banheiro, né? Para saber o peso, para medir a nossa massa. Tem uma outra balança que tem aqui, ó, que nós vemos às vezes em alguns mercados, em casa, às vezes a mãe e a avó também tem lá na cozinha para pesar quando vai fazer alguma comida. E também nós temos essa balança. Ela é menos comum da gente ver no dia a dia, mas ela também serve para medir a massa, né? Para a gente saber o peso dos objetos e das coisas. Então, ela é uma balança de equilíbrio que a gente fala. Então, todos esses instrumentos servem para a gente saber se alguma coisa é leve ou pesada. E aí, a gente tem algum exemplo. Olha só, a gente vai fazer algumas atividades aí na tela, pensando nessa balança de equilíbrio. Então, olhem lá. O que é mais leve? Então, tem dois objetos que eu vou colocar aí. Um lápis e um caderno. Se você tiver um lápis e um caderno fácil, aí você pode pegar na sua mão. Eu vou pegar aqui o meu caderno numa mão. Esse aqui é grandão, né? E um lápis na outra. Olha só, eles têm o peso, eles têm a massa diferente. Um é bem levinho. Qual que é mais leve? Bem levinho. O lápis. O caderno, ele é mais pesado do que o lápis. Então, se eu fosse colocar em equilíbrio, o que é mais pesado fica embaixo e o que é mais leve fica em cima. Olha o que vai acontecer com a nossa balança aí na tela. Isso significa que o caderno, ele é mais pesado. E o que é o mais leve, então? O lápis. Muito bem. A próxima imagem, a balança, ela já tá lá, ó. Uma bandeja mais alta do que a outra. E aí, a gente tem 2 animais. Um ratinho e um gatinho. Qual deles é mais leve? Qual deles é mais pesado? O que vocês acham? Qual dos animais com mais leve vai ficar em cima? Qual deles vocês acham que vai ficar em cima aí na nossa balança? É o ratinho. E o gato, ele é mais pesado do que o ratinho. Então, ele vai ficar embaixo. Então, a balança ficou assim, ó. O mais leve fica em cima, certo? E agora, na nossa balança, tem assim, um desenho de uma criança e tá escrito aqui em vermelho, você. Então, imagine que é você. João, você Maria, você Eduardo, você Giovana, você que tá assistindo a nossa aula. Você tá nessa balança e você tá embaixo. Isso significa que você é mais pesado aqui nessa balança. E o que será que tá aqui em cima? O que será que pode ser
mais leve do que você, que se você fosse comparar o peso, ia ficar lá em cima na nossa balança. O que vocês acham que é mais leve do que vocês? Então, agora nós vamos fazer mais uma atividade. Vai ser a nossa atividade número 4. Então, coloquem lá o número 4 no caderno, na folha. E vocês já devem saber o que é atividade número 4, né? Então, olha só. Desenhe algo que seja mais leve do que você. Algo que seja bem mais leve do que você. Pensa aí, se pode pedir ajuda para quem estiver do seu lado. E você vai desenhar aí no seu caderno, a gente já volta. E aí, desenharam alguma coisa mais leve do que vocês? Eu nem coloquei exemplo aí na tela porque tem muitas possibilidades. Aqui eu fiz uma maçã, porque a maçã é bem mais leve do que eu. E é mais leve do que uma criança também. Poderia ser o bichinho de estimação de novo, poderia ser alguma outra fruta, um lápis, um caderno, um livro. Essas coisas todas são mais leves do que vocês, tá bom? Eu fiquei curiosa para saber o que vocês colocaram. Mas a gente ainda não achou o tesouro. Então vamos ver o que mais que vem nessa aventura? Então olhem só. Estamos muito perto de encontrar o tesouro. Até que enfim, hein? Mas preciso encontrar a chave para abrir o baú do tesouro. E ela está enterrada atrás da árvore com o tronco mais fino. Puxa vida! Tem 4 árvores. Ó, 1, 2, 3, 4. E a árvore do baú está enterrada atrás da árvore que tem o tronco. O tronco é essa parte aqui, ó, que vai aqui da raiz da árvore até ter os galhos e as folhas. Qual é o tronco mais fino? E aí? Tenho algumas coisas, por exemplo, aqui vou pegar a canetinha. A canetinha, ela tem aqui a largura, né, mais grossa. O lápis, ele é mais fininho. Então, aí a gente está querendo saber qual é o tronco da árvore que é mais fino. Apontem aí na tela. Qual será que? Onde será que está escondida essa chave? Vamos ver? Olha só, dessa última aqui. Então, essa daqui, esse tronco, ele é mais fino do que o das outras árvores. Então, a chave estava escondida atrás dessa árvore. E agora? Já achou a chave do tesouro? Será que ele vai conseguir achar esse tesouro? Vamos ver? Uhul! Ele encontrou o tesouro. Olha lá o que ele colocou. O que ele está dizendo? Nós o encontramos. Viva! Achamos o tesouro. Muito obrigada, crianças, pela ajuda. Eu estou muito feliz.
Então, olha aí, o Senhor Pirata conseguiu. A gente ajudou com as dicas, a gente fez atividades e ele encontrou o tesouro. Então, olha só o que mais que ele disse. Vou deixar uma parte escondida e quando a gente precisar, é só olhar o mapa e voltar. Lembra que tinha o mapa do tesouro? Então, olha o que o Senhor Pirata fez. Pegou um pouco do tesouro e deixou o resto guardado. E se ele quisesse de novo achar o tesouro, ele é só olhar o mapa, que o mapa ele dá a direção. Viram só que espertinho que ele foi? E agora que nós já encontramos o tesouro, já fizemos essa super aventura, adivinha o que vem? O nosso quiz. Então vamos para a primeira perguntinha. Ué, o Senhor Pirata de novo? Olha lá o que ele está dizendo, atrapalhando o nosso quiz, Senhor Pirata. Pessoal, desculpem atrapalhar o quiz. Algo terrível aconteceu. O que será que aconteceu? Será que ele perdeu o tesouro? Vamos ver. Lembram da garrafinha de água que eu enchi no rio? A gente lembra, né? A gente ajudou ele. A água vazou e molhou o mapa do tesouro. Ai. Vocês sabem, né? Quando a água molha o papel, ele se desmancha, borra tudo, não dá para ler nada mais. E agora, o que ele quer? Vocês precisam me ajudar a desenhar um novo mapa. Vocês lembram do caminho? Puxa vida, Senhor Pirata, mas olha, a gente fez tanta coisa nessa aventura. Será que vocês lembram tudo que a gente fez hoje? Será que vocês topam ajudar o Senhor Pirata a fazer um novo mapa do tesouro para ele não perder o tesouro? Vamos fazer? Então, olha só, a gente vai ajudar o Senhor Pirata e vamos lembrar lá. Quando ele chegou na ilha, o tesouro estava perto ou longe? Estava muito longe. Será que o caminho até o tesouro foi curto ou foi comprido? Será que foi bem rapidinho, bem fácil deixar o tesouro? Ou foi um caminho longo, cheio de aventuras e animais perigosos? O que vocês acham? Qual foi o caminho que representa melhor a nossa aventura? O caminho mais curto ou o caminho mais longo? Apontem aí. Foi o caminho mais longo, né? Lembra que a gente passou no rio, subiu na árvore, encontramos animais, passamos na ponte, desenterramos a chave, a gente fez um montão de coisas. Então, foi bem longo esse caminho. Então, vamos ver qual é a nossa atividade. Então, vai ser a atividade número 5. Vocês já devem ter adivinhado. Nós vamos ter que fazer o quê? Um mapa para o Senhor Pirata, para ajudar ele a encontrar o tesouro. Aqui na tela tem o Senhor Pirata lá no cantinho e o tesouro lá longe. E eu coloquei a data de novo porque se vocês quiserem fazer numa folha separada, vocês podem fazer. Se quiser fazer no caderno para continuar a atividade, tudo bem. Mas se quiser um espaço maior, numa folha maior, tudo bem. Ai, prof, mas eu vou fazer no caderno. Preciso pôr a data de novo? Não precisa pôr a data se for fazer no caderno. Só se for fazer na folha separada para deixar registradinho. Tá bom? Então, façam aí no caderno de vocês o Senhor Pirata lá no cantinho da folha. Ó, como se fosse aqui no cantinho. E o tesouro lá longe. E aqui no meio, o mapa. Lembram que a gente chegou lá num grandioso navio? Ele subiu na árvore, atravessamos a ponte, ouvimos animais, cruzamos um rio. Que mais? Procuramos a chave atrás da árvore do tronco mais fino. Lembram de tudo que a gente fez nessa aventura? Então agora eu vou dar um tempo um pouquinho maior para vocês capricharem nesse mapa. Senão, o Senhor Pirata nunca mais vai conseguir encontrar o tesouro, hein?
E aí, fizeram o mapa do tesouro? Se não deu tempo de pintar, de caprichar, vocês caprichem e terminem depois, na hora que terminar as aulas do dia hoje, tá bom? Mas é importante fazer bem legal esse mapa, porque senão depois a gente não vai conseguir encontrar o tesouro mais, certo? E por hoje a nossa aula fica por aqui. Eu amei fazer essa aventura de caça ao tesouro com vocês, espero que vocês tenham gostado. E deixo um beijo meu, e o Senhor Pirata já gritou aqui lá de longe que ele mandou um beijão pra vocês também, ó. Até a próxima!